Oi, gente. Vamos lá, estou de volta com a segunda aula relâmpago sobre a memória emotiva, como eu disse para vocês. O que vocês não sabem é que essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar essa aula inteira, porque o vídeo que eu gravei ontem deu ruim, muito ruim. E aí eu tô fazendo isso de gravar de novo, porque, enfim, prometi que eu ia lançar hoje e vou ter que lançar hoje. Bom, sempre que a gente fala de memória emotiva, né, eu acho que é muito difícil a gente... Digamos assim, é muito difícil ter alguém que nunca ouviu falar sobre esse conceito, né? Alguém que estuda teatro, enfim, que trabalha com teatro, que nunca tenha ouvido falar nessa palavra, às vezes mágica, que aparece às vezes. Então, eu sou stanislavskiano, eu uso memória emotiva. Ou, não, eu sou stanislavskiano do segundo período, eu rejeito a memória emotiva e sou das ações físicas. Ou então, a gente trabalhou muito com Stanislavski, memória emotiva, etc. A questão é que, como a gente tem no Brasil muito pouca literatura sobre o tema do Stanislavski em geral e claramente sobre a memória emotiva em específico, a gente às vezes confunde as coisas e as pessoas na verdade estão falando sobre um procedimento, querendo falar sobre outro, etc. Então, por isso eu resolvi fazer essa aula, essa aula relâmpago, nesse tema, tentando buscar um pouco contextualizar historicamente esse conceito, etc. Então é isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é que memória emotiva provavelmente não tem muito a ver com aquilo que a gente aprende no clichê, como sendo a memória emotiva, né? Gerou-se um preconceito muito grande e de fato, na minha opinião, muito fundamentado, apesar de preconceito, contra algumas partes, contra alguns elementos desse todo, né, dessa cultura que a gente chama de sistema Stanislavski. Esses preconceitos, a formação desses preconceitos, eles têm a ver com a história do desenvolvimento do teatro nas diferentes partes do mundo. Obviamente eu estou falando em particular do Brasil. E ele tem, além de ele ter fundamentos históricos, além de ele ter raízes históricas, ele serve praticamente para desenvolver certas coisas que são necessidades historicamente determinadas, socialmente determinadas, do tipo de expressão que a gente está querendo, ou do tipo de coisa que a gente está querendo que o nosso teatro faça, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um movimento histórico da crítica, principalmente, mas dos fazedores práticos de teatro também, que dizem com que o Stanislavski é drama burguês, Stanislavski está ultrapassado, né? Isso está operando certas coisas no campo do teatro, né? Se a gente parar para pensar, por exemplo, quando Augusto Boal chega dos Estados Unidos e volta para o Rio de Janeiro, antes dele ir para o Teatro de Arena, a grande novidade revolucionária na concepção dele é fundar o Teatro de Arte do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Então ele faz esse movimento e a gente vê que o Stanislavski ali, naquele contexto histórico, tem um outro sentido, um sentido completamente diferente, que está determinado então pela relação dele com o desenvolvimento do teatro mundial, com a questão da luta de classes, do socialismo, né, da existência da União Soviética e de como ele era apropriado na União Soviética e nos Estados Unidos pelo teatro progressista dos Estados Unidos, né? E a gente tem nos anos 70 então uma virada, no final dos anos 60, nos anos 70 uma virada, né, e um rechaço histórico no Brasil muito grande. As práticas propostas ou as práticas stanislavskianas tais como elas tinham chegado no Brasil. E como os livros acabam saindo, né, as primeiras traduções em português a partir das versões norte-americanas da década de 30, acaba se pegando aquilo, encarando aquilo como se aquilo fosse o sistema e rechaçando aquilo de uma vez, né? Como se aquilo fosse
o primeiro momento. Então, né, assim, eu pessoalmente já ouvi bastante dizerem sobre o primeiro momento do Stanislavski, aquele que está descrito no livro A Preparação do Ator. Né? Em primeiro lugar, isso é uma mentira, porque A Preparação do Ator é um livro que foi escrito no final da vida do Stanislavski. Né? A Preparação do Ator, que se chama, em russo, O Trabalho do Ator sobre si mesmo no processo criador da experiência do vivo, é um livro que foi escrito entre 1900... Lógico, demorou a vida inteira, mas ele foi finalizado com o Stanislavski em vida, então ele tinha controle. Era o Stanislavski dos últimos anos de vida e ele tinha controle sobre todo o material que ele tinha posto. O livro foi editado por ele. Então, isso, por exemplo, é a primeira mitologia. Né? E outra coisa, especificamente sobre a memória emotiva, quem que nunca teve algum professor ou professora de teatro que se dizia stanislavskiano, então vou trabalhar a memória emotiva, e aí faz todo mundo deitar no chão e falar, então lembra da morte do seu pai, lembra da morte da sua mãe, lembra da morte da... Engraçado que sempre é a morte, né? Nunca é a festa de aniversário, os 15 anos, o sei lá o quê, passou na faculdade, sempre o trauma, é sempre a morte. A memória emotiva nesses espaços parece ser uma coisa ligada a recuperar um luto ou um trauma de morte que só deve servir para isso, né? Mas, né, assim, a gente sabe, é um procedimento, na verdade, muito comum de atribuir a memória emotiva a uma qualidade do ator que consegue se fechar em si mesmo e reviver uma memória determinada de algum fato, etc. Né? Então, isso é muito interessante, porque, na verdade, assim, independente da validade ou não, ou da funcionalidade ou não de determinados procedimentos para determinadas práticas teatrais, acho que isso não dá para questionar sem ter contato com a prática em si, né? O termo memória emotiva não tem muito a ver com isso. Essa que é a questão. Né? Então, a ideia da aula de hoje, já comecei a falar bastante, então contextualizar um pouco como isso aparece e entender um pouco por cima. Claro, é difícil entender isso sem a experiência prática, mas entender um pouco por cima o que o Stanislavski queria dizer quando ele fala sobre a memória emotiva, né? Então, a primeira coisa que eu acho que vale a pena, eu tô com as minhas anotações aqui, a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar sobre a memória emotiva é que ela nem sempre chamou-se assim, né? Então, assim, a primeira coisa é uma coisa de tradução, né? No livro em russo, O Trabalho do Ator sobre si mesmo, ele nunca chama de memória emotiva, ele chama de memória emocional. Uma pequena diferença de tradução aí, né? Em russo é emocionalnaya pamять. Chamo de emocional. Eu tenho traduzido como memória emocional e não memória emotiva. A memória das emoções e não a memória que causa emoções. Mas, enfim, não é essa a questão. A questão é que o nome memória emocional ele foi dado em 1936, quando o livro foi publicado pela primeira vez em 36 nos Estados Unidos, depois em 38 na Rússia. Até então, o Stanislavski nunca tinha usado esse termo, especificamente em sala de ensaio. O que ele usava era memória afetiva. Isso já dá uma diferença muito grande para a gente entender o que é a memória emotiva, ou emocional, ou afetiva, etc. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que memória afetiva vem de afeto, né? De afeto. Então, em primeiro lugar, eu acho que a concepção dessa palavra é muito interessante, porque, ou seja, uma memória não daquilo que te emociona especificamente, mas é uma memória daquilo que te afeta, ou seja, algo exterior que produz alguma afetação sobre o seu ser, sobre a sua psique, sobre o seu corpo, etc. Então, essa palavra já dá uma contextualizada melhor no que é, né? O Stanislavski vai emprestar a palavra memória afetiva de um psicólogo francês do século XIX, isso
todo mundo acho que meio sabe, de um psicólogo francês do século XIX, que é o Théodule Armand Ribot, né? Théodule Armand Ribot, que nasce em 1839 e vive até 1916, e é um dos mais proeminentes pesquisadores de uma linha de psicologia francesa que existia ali no meio, final do século XIX, que a gente chama de psicologia experimental francesa, né? A psicologia experimental francesa era uma linha da psicologia, que era uma ciência que estava nascendo ali naquela época, que dizia que a psicologia tinha direito de ciência. Então ela tinha direito de ser tratada e reconhecida como mais uma ciência natural e, portanto, ela precisaria de campos experimentais para tentar, através da metodologia ou dos métodos utilizados para as investigações nas ciências naturais da época, também estudar um objeto científico que seria então a psique do ser humano, né? E o Théodule Armand Ribot, que era professor do Collège de France, então ele era uma das maiores universidades do mundo ocidental de então, ele cria em 1889, ele cria o primeiro laboratório experimental de psicologia, onde ele experimenta com seus pacientes para tentar, então, extrair algumas determinações científicas a partir do comportamento desses pacientes, né? E então ele escreve vários livros, né? E dois são muito importantes para a gente porque são os dois que o Stanislavski primeiro teve contato. Ele foi traduzido para o russo no comecinho do século XX, e um deles chama A Psicologia das Emoções e o outro chama A Memória Afetiva, precisamente, né? Então o Stanislavski toma, vou entrar mais na coisa da memória afetiva daqui a pouco, mas que o Stanislavski, lembra que na aula passada eu sempre disse que o Stanislavski ele tinha esse momento de sistematização através da sua própria prática, né? Então ele era um ator super bem formado, um ator formado nas melhores tradições lá do teatro realista russo, etc. E ele, sempre que entrava em crise, ele ia buscar. É interessante isso. Sempre que o Stanislavski entrava numa crise criativa, ele ia buscar em tudo que você estava produzindo de ciência, de psicologia, de coisas que estavam dispostas ali, né? de teoria que estava disposta e que poderia servir a ele de alguma forma, ele ia buscar isso nessa caldeira conceitual da época, né? Então, como eu disse, foi assim com o yoga, quando ele teve contato com o yoga, né? E ele sempre vai buscar termos, buscar conceitos que estão postos na época a partir da sua própria prática, né? Então, para ele, nunca vai interessar tanto a utilização científica ou concreta no campo, mas vai interessar o empréstimo que ele faz desse conceito para descrever um fenômeno que acontecia com ele, alguma coisa que acontecia com ele ou com os atores dele e que um problema que ele estava tentando resolver. Essa concepção é muito interessante, porque é assim que ele faz com vários conceitos, e uma das grandes fontes, né, desses conceitos é sim a psicologia experimental francesa, e especialmente os livros do Théodule Armand Ribot, né? Então, o Stanislavski lê esses dois livros, A Psicologia das Emoções e A Memória Afetiva, e ele anota. Então, no gabinete dele, lá na biblioteca, no museu, hoje em dia o museu do Stanislavski em Moscou, a gente consegue encontrar esses livros completamente anotados, riscados, rasurados, enfim, com todas as anotaçõezinhas ali do Stanislavski. Então, nesses livros, o que o Ribot falava nesses livros, antes de entrar na questão específica, do Stanislavski, né? O que o Ribot falava nesses livros? Ele se perguntava, ele se punha a questão, né? Na Psicologia das Emoções. Ele se punha a questão, se imagens visuais, imagens sonoras, imagens táteis, imagens verbais ficam gravadas na nossa mente na forma de memórias, estou simplificando, mas é mais ou menos isso que ele fala.
Será que também as emoções não podem ficar? E aí, então, no seu laboratório experimental, ele começa a perceber que alguns pacientes ali dele, que estavam em tratamento, e aí a gente tem que fazer, né, todos os paralelos. Estamos falando de França, estamos falando de século XIX, estamos falando da lógica manicomial, estamos falando de um monte de coisas que são bem complexas e que teriam que ser analisadas em muito detalhe para entender, né? Assim, até hoje em dia, se você vai falar de psicologia experimental francesa, ela é tratada como se fosse uma parte histórica da psicologia, etc. Ninguém trabalha mais com isso por uma série de avanços aí no campo da psicologia, enfim. Isso é outra história, né? Mas, enfim, no século XIX, o Ribot pega esse laboratório experimental e ele começa a fazer algumas experiências. Ele descobre em alguns pacientes que certos fatos, ou seja, certas coisas que acontecem no mundo exterior são capazes de disparar uma experiência de uma emoção já vivida anteriormente, né? Então que, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Acontece, eu tô aqui e de repente eu ouço um barulho que me lembra do tiro que eu ouvi quando estava acontecendo uma guerra tal, e eu passo a experimentar ou reviver essa emoção exatamente como ela aconteceu da primeira vez. O Ribot começa a perceber que alguns pacientes têm isso mais desenvolvidos que os outros, né? E ele começa a se perguntar, e na psicologia das emoções ele começa a perguntar, então, se isso é verdade, se isso é um dado que eu constatei no meu laboratório, então, será que seria possível encontrar procedimentos práticos, reais, que façam com que essas memórias das emoções venham à tona para o tratamento desses pacientes? Essa é a pergunta que o Ribot faz. E essa é precisamente a formulação que vai interessar a gente para falar do Stanislavski, porque é exatamente esse o cerne que o Stanislavski vai pegar para desenvolver a versão teatral da memória efetiva. Quando que isso acontece? Né? Em 1906, 1907, o Stanislavski está numa super crise, não sei se eu mencionei ela até na aula passada, que é a crise do Dr. Stockman. Então, lembrando rapidamente, em 1900 o Stanislavski tinha criado de uma maneira completamente intuitiva o papel do Dr. Stockman na peça O Inimigo do Povo, do Ibsen. Em 1906, 1907, enquanto eles estavam fazendo uma turnê pela Alemanha, pela primeira vez o Stanislavski se pega em cena pensando não no papel, não nas ações, não no que ele tinha que fazer ali de fato, mas em o que queria fazer depois, como que ele ia pagar as contas, o que ele ia comer, para onde que eles iam. E isso destrava uma crise gigantesca criativa nele, porque ele fala, bom, como é que eu criei tão bem esse papel, como é que esse papel foi um dos meus maiores sucessos e agora eu não estou conseguindo fazer absolutamente nada, né? Que procedimentos eu... E é nessa hora que ele tem contato com os livros do Ribot. E ele faz análise, no final das contas, de que então as próprias condições de trabalho, a vida, etc., tinham feito com que ele inconscientemente dispusesse essas memórias afetivas da sua própria vida para a criação do papel do Dr. Stockman. Então que agora ele precisaria desenvolver métodos, procedimentos específicos para que essa cadeia de memórias afetivas que tinha sido encadeada para a criação desse papel fosse então retomada e para que ele pudesse reexperienciar aquilo todos os dias que ele precisasse fazer aquele papel em cena. Isso é muito interessante de pensar. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que aqui tem um grande paralelo que tem que ser feito, um grande parênteses que tem que ser feito, no sentido de que o Stanislavski, ele faz parte de uma grande tradição, né? Talvez seja um dos últimos, ou das últimas geração, de uma grande tradição de artistas que se filiavam à corrente do realismo. Mas o realismo na Rússia ele é muito específico. Acho que tem uma aula só no curso teórico que eu estou lançando hoje também,
só sobre isso, para a gente tentar entender o que foi o movimento do realismo russo, porque ele foi um pouco diferente do europeu, né? O realismo russo está ligado muito menos à forma da obra acabada, como decalque da realidade, apesar de que em muitos casos ela também assume essa forma, é muito mais com um impulso criador. Então, o que se costuma chamar de realismo dentro das artes russas é um princípio de criação, onde o objeto de criação da arte é a realidade concreta, é a vida, é o real, né? Então, a realidade concreta. Né? Então, quando Stanislavski realiza, depois tem uma outra aula no curso teórico, façam sobre isso. Tem uma outra aula que é sobre isso, que é a aula sobre a tipologia do teatro que o Stanislavski cria. E quando ele cria a tipologia, o teatro da experiência do vivo, o teatro da representação e o teatro de artifício, ele se filia ao teatro da experiência do vivo, ou seja, aquele teatro que criaria experiências análogas à experiência da vida aqui agora em cena, né? Então, temos que entender a memória emotiva, a memória emocional, a memória afetiva dentro desse contexto, de que para o Stanislavski era isso que ele buscava, né? Não a reprodução, a verossimilhança, mas o trabalho hoje, aqui e agora, né? O trabalho agora, o trabalho hoje, aqui e agora em cena, com o material extraído da própria vida, né? Então, é aí que a memória afetiva começa a interessar ele, e aí que ele começa, então, a partir de 1908, criar uma série de procedimentos que, então, permitiriam com que o ator utilizasse essa memória afetiva, né? Agora, quando Stanislavski faz essa passagem, então, no primeiro caso do Ribot, claro, a gente tem pessoas que são consideradas pessoas que precisam ser tratadas, né? Numa situação de prisão manicomial, etc. e tudo mais, na França do século XIX, começo do século XX. E para o Stanislavski nós temos atores, que são pessoas, trabalhadores, que estão lá fazendo seu teatro como um meio de vida, etc. Né? Então, quando o Stanislavski realiza essa operação, ele cria, na verdade, não é que ele pega, falei isso já, não é que ele pega a memória afetiva do Ribot e transfere automaticamente para o teatro, ele pega o nome para descrever um fenômeno que estava ligado à prática dele e da companhia dele, né? Então, ele começa a trabalhar com isso e começa a desenvolver alguns procedimentos para que isso possa ser usado como parte do treinamento do ator, né? Isso. Então, o que acontece? Lembram que na última aula eu falei que a primeira vez que aparece o nome